Muito boa tarde aos nossos convidados, a você que acompanha a cobertura do portal EBC, do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Nós estamos aqui no terceiro dia de fórum, nesta quinta-feira, e o fórum tem uma diversidade de debates, e hoje nós tivemos a oportunidade de acompanhar um debate sobre desaparecidos no Brasil. Pessoas desaparecidas no Brasil, né? A gente está aqui na companhia da Ivanise Santos. A Ivanise é presidente da ONG Mães da Sé. Estamos aqui também com o professor Marcelo Nilman. Ele é professor da Universidade Mackenzie e do projeto Caminhos de Volta, e do professor Jaci Davi de Oliveira, autor do livro Desaparecimento de Pessoas no Brasil. A gente vai debater um pouco esse tema aqui, agradecer novamente a presença de todos, né, e acho que a gente poderia iniciar aqui esse debate com o panorama dos desaparecidos no Brasil. Não são desaparecidos da ditadura militar, né. Ontem a gente teve a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui com a Yara Xavier, que é a viúva do Arnaldo Cardoso, que teve desaparecido da ditadura, assassinado, teve o laudo da sua morte apresentado aqui ontem, e ela citou os desaparecidos no Brasil do processo democrático, que são jovens, crianças, né, que estão desaparecidas no país depois, né, da ditadura, hoje no Estado Democrático de Direito. Então, gostaria de pedir aqui para que o professor Jaci falasse um pouco sobre os dados sobre desaparecidos no Brasil. Bom, muito obrigado pelo convite. Para a gente falar dos dados, a gente tem que falar dos não dados, né, porque esse é o problema. Nós não temos dados concretos sobre o desaparecimento de pessoas no Brasil, porque isso não é um problema ainda do Estado, que não considera isso ainda um problema, seja de segurança pública, seja de direitos humanos, seja o que for. Mas a gente precisa que em cada lugar do Brasil, em cada delegacia, em cada estado, produza essas informações, torne elas acessíveis para que a gente possa compreender melhor o que está acontecendo. A gente sabe que desaparecem milhares de pessoas todos os anos no Brasil, né, que são crianças, são homens, são mulheres, são adolescentes, mas para que a gente possa efetivamente desenvolver uma política com muito mais clareza, a gente precisa saber exatamente quem é que está desaparecendo. A gente sabe que tem muitas crianças, mas qual a idade dessas crianças? A gente sabe que são meninas e meninos, mas em que lugares, em algumas regiões, a gente sabe que vão desaparecer mais mulheres, e aí a gente vai saber que tem que desenvolver uma política específica para atendimento desse segmento, porque a gente sabe que ali, naquela região, desaparecem mais mulheres. Regiões de fronteiras costumam desaparecer mais mulheres. E aí a gente já sabe que isso muito provavelmente está vinculado a uma exploração sexual comercial. Agora, se a gente não tem a clareza desses dados nacionais, a gente tem uma dificuldade de pensar qual é a política mais efetiva para esse problema. Então, na verdade, não há dados. Nós temos dados parciais. Né? Por exemplo, no estado de Goiás, no ano de 2012, desapareceram 3.400 pessoas. Agora a gente precisa esmiuçar esses dados para saber quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantos adolescentes, em que condições foram esse desaparecimento, em que meses do ano que acontece mais desaparecimento ou menos. Agora, infelizmente, a gente não tem esses dados disponíveis em todos os estados, porque alguns estados nem consideram o desaparecimento como um problema de segurança, então nem contabiliza. Ivanise, qual o trabalho hoje que a ONG Mães da Sé faz em São Paulo, porque a gente sabe que esse trabalho ele já extrapolou ali aquele espaço, né, das mães que levam seus cartazes com seus filhos, dos seus filhos desaparecidos. Olha, o nosso trabalho hoje, nós atendemos as famílias de segunda a sexta no nosso escritório, onde fazemos o cadastro do desaparecimento dessas famílias. Se não tiver um boletim de ocorrência, nós encaminhamos essa família
para a Delegacia de Desaparecidos, que fica bem próximo do nosso escritório. Nós trabalhamos em parceria com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, com o Ministério Público, as varas da Infância e Juventude. Temos uma parceria com a Universidade Mackenzie, através da pessoa do professor Marcelo Neumann, que disponibiliza todos os anos 2 alunos que estão no último ano de psicologia, que estão fazendo um trabalho assim belíssimo, que está dando um resultado muito bom, mudando a cabeça dessas mães, mudando assim a maneira delas poderem enlutar essa perda, entendeu? Então é uma parceria que está dando muito certo, e é um trabalho que é feito coletivamente com os órgãos públicos, porque nós não temos poder de investigar, não temos poder de polícia, então recorremos aos conselhos tutelares, às delegacias, à Infância e Juventude, ao Ministério Público, e aos domingos, a cada 15 dias, nós fazemos uma manifestação silenciosa na Praça da Sé, onde ficamos com fotos e cartazes de nossos filhos desaparecidos. Esse trabalho nasceu há 17 anos, em decorrência do desaparecimento da minha filha, que desapareceu agora no dia 23 de dezembro, fazem 18 anos do desaparecimento dela. Desapareceu praticamente da porta da minha casa, e a partir desse luto, dessa busca sozinha, eu resolvi me juntar a outras mães, e foi com elas que eu aprendi a dividir a minha dor, foi com elas que eu fui me fortalecendo. Então, nós somos irmanadas pelo mesmo objetivo, que é encontrar os nossos filhos, pela mesma dor, que é a dor da perda, e assim nós vamos sobrevivendo. E temos, além dessa parceria com a Universidade Mackenzie, nós temos uma psicóloga que também é voluntária, e temos uma psiquiatra, porque o desaparecimento ele deixa várias sequelas, né? E a mãe é a pessoa que mais sofre. Então, aqueles casos em que tanto os estagiários como a psicóloga detecta que há necessidade daquela mãe tomar uma medicação, eles fazem um encaminhamentozinho, e nós mandamos para uma psiquiatra, que é também uma parceira nossa, e que dá esse suporte para essas famílias. Marcelo, tem tecnologia que ajude a localizar os desaparecidos? E essa tecnologia é usada pelo Estado na busca dessas pessoas? Não quanto deveria, né, Renata? Porque vejo que tem várias tecnologias, uma delas, que o Caminho de Volta é um dos precursores do Brasil, é a utilização do mapeamento do DNA, né, da pessoa. A gente tem 2 bancos, né, quando a pessoa desaparece, normalmente elas são encaminhadas, qualquer delegacia de polícia em São Paulo é encaminhado do DHPP, na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Lá é colhido o sangue do pai, ou da mãe, ou de um familiar, né? Isso é colocado num filtro chamado FTA, e esse é mandado para o nosso laboratório, onde é feito o processamento desse DNA. E aí, quando a polícia tem uma alçada de uma criança, quando tem uma criança que está abrigada, que, como aconteceu no projeto Caminho de Volta, uma criança com deficiência auditiva, né, ela não sabia falar, ficou muito tempo dentro de um abrigo, aí você pode confrontar, né, o material genético dos pais com o material colhido, seja dela em vida, seja ela morta. E aí você consegue traçar e ver realmente essa correlação. E isso a gente faz, eu acho que o Caminho de Volta tem buscado novas tecnologias também, a gente tem pensado nessa
nessa tecnologia de fotos também, que é eficiente, as Mães da Sé, e é recorrente os movimentos sociais no Brasil, utilizar a fotografia como uma forma de encontrar a pessoa desaparecida. E a gente vê ali que, por exemplo, existe também muitas pessoas que é necessário fazer um envelhecimento e um tratamento dessa foto, porque muitas vezes essa foto é de baixa resolução, ela precisa ser melhorada, então você precisa de especialistas para poder captar uma melhor imagem, para divulgar essa imagem na sociedade. Então a gente vem trabalhando isso, a gente tem um convênio, inclusive, com a Faculdade de Tecnologia em São Paulo, que a gente está tentando pensar essas novas, arrumar o prumo, por exemplo, do rosto, né, colocar ela num sentido em que é possível ver essa criança e fazer dar uma tratativa nessa foto para poder jogar isso para a sociedade. Então a gente tem um projeto nesse sentido, a gente tem um outro projeto, mas isso é feito em conjunto lá com o DHPP, que é o envelhecimento de imagens, que é uma outra tecnologia que é utilizada em muitas polícias no Brasil e que é uma ferramenta fundamental para você buscar essa pessoa, porque a afeição dessa pessoa vai mudar com 5, 10 anos, então praticamente, não existe um software para isso, é praticamente artesanal o processo. Você pega a imagem da pessoa, pega a afeição da mãe, do pai ou de um irmão mais velho para ver como que você vai, como que a criança vai ser daqui 10 anos, por exemplo. Né? Então, é um trabalho praticamente artesanal, claro que eles têm banco de dados de sobrancelha, de nariz, de olhos, de cabelo e tudo, e vai fazendo essa composição com a última foto dessa criança. Então, essa é uma tecnologia que é possível, e eu acho que a outra formas de tecnologia que a gente poderia dizer envolve também a questão, por exemplo, de guardar um material genético em casa, de ter uma cultura, de cada vez mais, como eu falei na palestra, sobre as escolas tirar as fotos recorrentes dos seus alunos na matrícula escolar, para ter uma foto bem atualizada, né, ali no banco de dados. Se ela desapareceu, é possível pegar essa foto na escola. Então, acho que você tem outras formas de pensar essa tecnologia para o desenvolvimento da própria sociedade e da investigação para a pessoa desaparecida. Eu acho que o Caminho de Volta ele tenta pensar isso, não só no sentido da tecnologia, mas também pensar um pouco a questão do atendimento psicossocial. Tem uma vertente lá de atendimento psicológico, né? Tanto que no DHPP tem pessoas formadas, né, em psicologia que fazem o atendimento, faz o questionário, e a gente tem publicado algumas pesquisas também mostrando quais são as causas do desaparecimento daquela criança. A gente vê que muitas crianças desaparecem também por conflitos familiares, às vezes por aventura, às vezes por uma questão de deficiência intelectual, porque se perdeu. Né? Então a gente tem pensado um pouco por que leva, por exemplo, as crianças e adolescentes a desaparecerem na cidade de São Paulo. Né? Professor Jaci, nós tivemos esse ano de 2013 marcado por um caso de desaparecimento que, né, permeou aí a mídia do Brasil e do mundo, que foi o caso do pedreiro Amarildo. Né? Criou-se aí um movimento até, cadê o Amarildo? E também houve aí recentemente o caso das crianças, dos jovens, né, da cidade de Luisiânia, que é aqui próximo de Brasília, né, próximo aqui no estado de Goiás. E, na verdade, eu gostaria de saber do senhor qual é o perfil, né, do desaparecido. É esse aqui que o professor Marcelo acabou de falar, né, que são crianças que fogem por algum problema familiar, são idosos. Como é que essa questão de desaparecimento, depois dessa questão da pessoa ser apreendida por alguma força policial? Bom, então nós temos aí de fato uma variedade significativa de casos que estão envolvidos no desaparecimento. No caso do Amarildo, é um caso que se repete em vários lugares do Brasil,
que são os desaparecimentos após abordagem policial, o que configura aí uma violência do próprio Estado nos casos de desaparecimentos. Isso tem acontecido no estado de Goiás. No caso dos jovens de Lusiânia, você já teve uma evidência de que houve abuso sexual, né? Então, mas esse caso só aconteceu porque houve negligência de investigação da polícia. No primeiro caso, já era para a cidade e o bairro inteiro estar mobilizado, mas uma semana depois aconteceu o segundo, 2 semanas depois o terceiro. Então você teve vários casos acontecendo no mesmo bairro, na mesma cidade, e nenhuma ação policial até que o 6º caso começasse a ganhar uma dimensão nacional. Então, quer dizer, o que a gente está verificando aí é um trabalho de negligência no sistema de segurança que não considera o desaparecimento como um problema. E se o primeiro caso tivesse acontecido e isso fosse tratado como um problema de segurança, um problema de apoio à família, um problema de busca, não teria ocorrido esses outros casos. Então, é uma política de repensar o que significa o desaparecimento dentro da lógica da organização da sociedade, dos valores, né, para a gente pensar. Repensar também o papel do Estado na produção dos desaparecimentos. A gente tem casos recorrentes no Rio de Janeiro, no estado de Goiás, e em outros de desaparecimentos que são produzidos pelo próprio Estado. E, da mesma maneira, a gente também tem os casos que são os conflitos domésticos. Então, nós temos que pensar numa política nacional de enfrentamento ao desaparecimento de pessoas, que vai envolver todas as suas variedades e pensar como que a gente vai agir em cada um deles. Como é feito a investigação quando você tem um ente, uma pessoa desaparecida? O que uma mãe tem que esperar 24 horas? O que uma mãe, existe esse mito de que tem que se esperar 48 horas para que a polícia passe a agir na busca do seu filho. Isso, eu imagino que deve prejudicar até a própria investigação. De fato, é necessário que, quando uma pessoa desaparece, é necessário esperar 48 horas para essa... Não, com certeza, Renata, eu acho que a gente tem uma lei, né, que de 2005, né, sancionada no governo Lula, que diz que é a busca imediata, que foi incorporada, inclusive, no Estatuto da Criança e Adolescente, né, e isso, na verdade, gera uma prerrogativa. Eu acho que muitas vezes ou novela, uma desinformação muito geral, né, que cristaliza essa ideia das 24, 48 horas, né. Eu lembro que teve uma novela que desinformou a sociedade com, né, que tinha que esperar, e na verdade não era, né. Na ocasião já existia o direito, né, da pessoa, em qualquer momento, sentindo falta desse ente querido que estava desaparecido, ela poderia lá lavrar um boletim de ocorrência. Então, essa cultura, a gente tem que começar a desfazer. Eu acho que as pessoas, nesse empoderamento dos direitos, de ser tratado como cidadão, efetivamente, né, ele tem o direito de chegar lá e, olha, eu quero lavrar esse boletim de ocorrência. Em São Paulo, por exemplo, eu não sei se isso acontece em outros estados, é possível você fazer o boletim de ocorrência na internet, né? Você já abre o boletim de ocorrência, você entra lá na secretaria, no site da Secretaria de Segurança Pública e clica lá em desaparecido e você já consegue lá fazer, né? Depois você tem que validar esse boletim de ocorrência e ir lá, por exemplo, lá para o DHPP, né? Para a própria investigação. Mas isso é uma ferramenta que está e que tem que estar disponível em todos os estados brasileiros, né? Não adianta você ter em São Paulo, mas no Acre não tem, né? Em Roraima não tem, quer dizer, você tem que pensar uma política uniforme em que essas informações, né, como o professor Jaci falou, né, falta muitos dados, a gente precisa de uma política única do Estado brasileiro para poder ter
efetivamente o número de boletins de ocorrência, por exemplo, de desaparecidos. A gente não tem esse número. Então você precisa facilitar essas ferramentas para poder fazer isso e desfazer essa cultura das 24 e 48 horas. Isso daí a gente tem que desfazer. Eu acho que a Ivanise, eu acho que as mães da Sé lá faz um trabalho excelente orientando essas mães, né, para poder falar assim, não, é um direito seu, você tem que ir lá. É um direito de investigação também. Quer dizer, você tem que estar lá na delegacia para poder cobrar a investigação sobre aquele. Porque nesses primeiros momentos do desaparecimento que é mais fácil estar achando essa criança, esse adolescente ou essa pessoa desaparecida. É nas primeiras horas, né, nas 3 primeiras horas que você tem o maior índice de encontrar essa pessoa, localizar essa pessoa. Então, se o Estado fica moroso, ineficiente, não dá devida atenção, como foi o caso de Lusiânia, aí o que acontece é isso, né? Vai acontecendo novos casos e isso não vai ter uma resposta da própria polícia e da própria sociedade em relação a esse tema, né? A gente está já caminhando aqui para o encerramento, mas, Ivanise, eu gostaria que você relatasse um pouco aqui para a gente como é o prosseguir a vida tendo uma filha, um filho, sendo pai ou mãe de uma pessoa que você tem a expectativa, no seu caso aí, há 18 anos, a expectativa de encontrar, né, a sua filha. Olha, eu tenho aprendido nesses 18 anos viver dia após o outro. Eu costumo dizer que quando nós enterramos o pai ou a mãe, ficamos órfãos. Quando enterramos o marido, quando enterramos um filho, nós sentimos a dor, vivemos um luto real. Agora, quando ele desaparece, nós vivemos a dor da incerteza, de não saber o que aconteceu. Perder um filho nessa circunstância é 1000 vezes pior que a morte. Mas eu tive que aprender a conviver com essa dor, conviver com esse dor. E a partir do momento em que eu me propus a fazer um trabalho com outras mães, e assim como eu estavam passando, e até algumas ainda estão comigo desde o primeiro encontro, eu não posso parar com esse compromisso que eu assumi. Mas é muito difícil, é uma ferida que não cicatriza. Agora, no próximo dia 23, é o 18º Natal que eu passo sem a minha filha. Então, são dias que você preferia que eles não existissem, mas não tem como fugir da realidade. Porque eu tenho mais uma filha que ela lembra que é Natal, que ela me dá presente de Natal, né? Como foi falado na palestra, eu inconscientemente acabei nos primeiros meses abandonando a minha filha e fui questionada por isso. Se fosse eu, você não estaria desse jeito. Até hoje, quando a minha filha me vê triste por causa da irmã, ela fala: mãe, você ainda tem eu estou aqui. Então, é um sentimento que assim, eu não sei te explicar, tá? Assim, o tamanho dessa dor. E é uma ferida que não cicatriza. Você pode falar assim: nossa, mas já passou 18 anos e a senhora continua, né, se emocionando falando na sua filha. Parece que quanto mais o tempo passa, mais a ferida parece que ela vai se abrindo. Mas eu aprendi que o que me mantém viva é a chama da esperança de um reencontro único, mesmo sem saber o dia e a hora que ele possa acontecer. Obrigada. Depois desse depoimento aí de dor e esperança, né? Pedi aqui para vocês dessem um recado final, né?
sobre a importância, né, desse tema ser pautado aqui no Fórum Mundial de Direitos Humanos, né, se vocês puderem aí falar um pouco sobre essa importância, a gente fazer as considerações finais, já agradecendo. Bom, de fato o tema do desaparecimento é um tema extremamente relevante, né, não pelo número em si, né, o fato de você pensar que 200 mil pessoas podem desaparecer e que isso envolve mais um conjunto de outras pessoas, numa rede de familiares e amizades que você chega seguramente a 1 milhão de pessoas atingidas, mas é o sentido da vida que a gente está querendo construir e defender, né? E isso passa por pensar todos os problemas da sociedade, entre eles o desaparecimento de pessoas. Que seja uma, que seja duas, que seja três. São vidas que a gente está querendo descobrir, reencontrar e garantir que essas pessoas também têm esse direito. Bom, eu acho que corrobora com o que já se falou. Eu acho que pensando, né, na importância de pautar essa questão dos direitos humanos, a gente vê o depoimento da Ivanise aí, né, pensar uma coisa que eu refleti na minha própria tese de doutorado, que o desaparecimento não pode ser considerado algo pessoal, individual dela, né, sozinha, né. A dor da Ivanise é uma dor que deve ser pensada, que é uma dor da sociedade, uma dor que é social, é produzida pela sociedade, né. Então eu vejo que esses desaparecimentos, eles têm uma causa social, né, e que deve ser enfrentado, né, com uma política, todos os países devem enfrentar essa questão, seja pelo tráfico de pessoas, seja o trabalho escravo, seja a exploração sexual, né, todas essas formas, né, de apartamento, de segregação, de tirar o outro, né, que avilta os direitos humanos, né? Quer dizer, então a gente está num fórum em que todos os países devem pensar, né? Então não adianta o Brasil sozinho fazer uma política para a pessoa desaparecida se a Argentina, se a Bolívia, se a América Latina não pensa nisso, se os Estados americanos não pensam nisso, se a Europa não pensa nisso, se o continente africano ou asiático não pensa nisso. A gente tem que pensar que isso fere a integridade da nação, de todas as nações. Então, o problema do desaparecimento deve ser enfrentado com muito zelo, né? Como eu falei na palestra de hoje. E para isso a gente precisa de recursos públicos, precisa de pessoas capacitadas, precisa de profissionais sensibilizados para a causa, e não debocharem ou destituírem o direito dessas pessoas. Então, a gente tem que enfrentar isso de uma forma muito clara. Avançamos muito na questão dos desaparecidos políticos no mundo, aqui na América Latina, mas temos que avançar muito no desaparecimento de pessoas, né, no desaparecimento civil de pessoas. Eu acho que isso é uma mensagem que a gente tem que marcar aqui o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Nós gostaríamos de agradecer, né, aos nossos convidados, muito obrigada. Dizer para quem está assistindo a gente agora, pode rever esse vídeo, daqui a pouquinho ele já está disponível no portal EBC, para ser visto e revisto e divulgado, né? Nossos 3 convidados têm ação. A Ivanise é presidente da ONG Mães da Sé, né? O Marcelo, ele é do projeto Caminho de Volta, é um projeto desenvolvido conjuntamente com o governo do estado de São Paulo, não é isso? Na USP, e o professor Jaci, que também, né, fez um livro sobre o desaparecimento de pessoas no Brasil, é fruto do estudo dele, né, do doutorado dele, não é isso, professor? Então, são pessoas comprometidas. Existe também um movimento nas redes sociais chamado Movimentos Sociais pelas Pessoas Desaparecidas, que está no Facebook, e aí eu acho que quem
quiser buscar, procurar, tem aí esses canais e nós estamos aí bem agradecidos à presença de vocês. Muito obrigada a você que acompanhou o debate.